Para esse olhar de tecnologia e você acha que a gente está arrumando para ter um membro digital nos conselhos? Apenas 23% dos executivos consideram que o seu board está fluente em IA. A figura do Governance Officer, né, não existe em 57% das empresas, que é, vamos lá, alarmante. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Exec Talks. Esse é um episódio muito especial e nós trataremos aqui sobre a pesquisa do panorama do mercado de conselhos no Brasil. E para discutir esses dados, nós disponibilizamos a pesquisa bruta para um convidado muito especial, que é professor acadêmico da FGV, e ele teve acesso a esses dados, então por isso esse episódio aqui vai contar com a visão dele de mercado, a visão dele desses dados, com um olhar também internacional. Essa pesquisa está disponibilizada aqui no link da descrição. Você pode acessar o material na íntegra, com o PDF, com todos os dados. Então, a gente vai fugir um pouco aqui de falar só de números, mas principalmente aqui a ideia é trazer insights de mercado. Então, tenho o prazer aqui de receber o André Moura. Muito obrigada, André, pela sua presença. Vou pedir para, primeiramente, você se apresentar para o nosso público aqui. Por favor. Thaís, muito obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar no Exec Talks, né? Bom, hoje eu atuo como professor de Contabilidade e Finanças da Fundação Getúlio Vargas, né? Eu fiz PhD na Inglaterra, na Universidade de Birmingham, em 2014 e 2017. Além disso, eu trabalho hoje no Conselho Fiscal da Fundação Butantan. Já tem aí mais ou menos 3 anos e meio, né, que eu ajudo o pessoal lá. Além disso, também estou trabalhando no mercado financeiro, né? Então a gente tem um fundo quantitativo que chama Sarpen Quant. Eu também auxilio algumas coisas no Family Office, enfim, de vez em quando dou alguns pitacos aí em algumas startups, né? Então, legal. Basicamente isso. Perfeito. E André, o que mais chamou a atenção quando você viu a base completa ali da pesquisa? Thaís, acho que tinha muito dado interessante, né? Óbvio que a gente podia discutir aqui várias horas, mas acho que uma coisa que chamou muita atenção, que está bem em voga agora, é essa questão da expertise de IA. Com o lançamento do ChatGPT-3, as pessoas começaram a ter uma conexão um pouco maior com esses Large Language Models, né, essa IA generativa, né? E acho que os conselhos têm que se letrar sobre essa nova realidade, né? E uma das coisas que me chamou a atenção é que essa pauta de digital, né, de IA Tech, foi a terceira mais presente, né, nos colegiados da pesquisa, mas que também apontava como uma das maiores lacunas técnicas, né? 37% dos conselheiros declaravam baixo ou nenhum conhecimento sobre o tema e apenas 16% se diziam experts. Isso aí me chocou um pouco, né? Perfeito. É um risco e uma oportunidade, né, que nós temos ali dentro dos conselhos, então existe uma contradição aí importante realmente, né, nesse ponto. Você tem uma experiência aí bacana também com o olhar internacional. O que você tem visto no tema IA? Vamos lá, esse ano, em março, eu visitei, fui para São José, na Califórnia, né, fui para a conferência da NVIDIA, a GTC, né? Então lá foram 5 dias intensos de discussão sobre IA, computação quântica, nova fronteira de conhecimento. E agora, recentemente, 2 semanas atrás, eu viajei para a China, né? Fui para Xangai para uma conferência da Huawei, né? De cloud da Huawei. IA está se avançando muito rápido. A gente brinca até conversando com alguns desenvolvedores da NVIDIA que eu perguntei, rapaz, quanto tempo vai demorar para um robô poder pegar uma caneca, precisamente levantar, começar a fazer todos os deveres de casa, as tarefas de casa, né? Precisamente. Ele falou, vai demorar muito. Aí eu perguntei, muito? Tem certeza? Ele disse, 1 ano, 1 ano e meio. Né? Sim, então, perfeito. Vai demorar muito em anos de IA, né? Que já se fala essa nova, vamos dizer assim, novo lapso temporal. O que eu estou vendo de recente? Eu acho que está tendo uma polarização muito grande do mundo, né? Entre Estados Unidos e China, né? A gente viu alguns movimentos recentes aqui, o Trump declarando o Comando Vermelho e o PCC como, enfim, organizações terroristas, né? E tem sempre algum plano de fundo aí de algum tipo de negociação. Eu acredito que, enfim, o Trump vai usar essa pauta como moeda de troca quando estiver ali negociando os metais raros do Brasil. Estou vendo um risco muito grande para as organizações de dependência de modelo de empresas americanas, né? Então, por exemplo,
Essas empresas que estão hoje utilizando a atividade de nuvem, que usam a AWS da Amazon, usam o Google Cloud, ou usam o Azure da Microsoft, né? Eu fico com vamos dizer assim, um medo latente de que em algum dia, por exemplo, o Trump pode dizer: olha, empresas americanas não podem mais fazer negócio com empresas brasileiras. Imagina essas empresas que têm toda a infraestrutura na nuvem de empresas americanas, né, podem cair do dia para a noite. A gente já teve alguns, vamos dizer assim, exemplos no passado, quando, enfim, teve o ministro do STF, foi usada a Lei Magnitsky. Então, assim, não é algo novo, né? E, recentemente, a Anthropic, né, lançou um modelo que foi o repaginado do Claude Mythos, né? O Claude Mythos era um modelo da Anthropic de mais poder de raciocínio, que também tinha um poder grande de cibersegurança, né? Aparentemente conseguiu hackear a NSA, né, a National Security Agency dos Estados Unidos, em poucas horas. Perfeito. Né? E aí eles lançaram, eles, enfim, não disponibilizaram para o público esse modelo, mas depois eles lançaram um modelo conhecido como Fable 5, né? Que ficou disponível semana passada, ficou disponível por 2-3 dias, e o governo americano disse que era para a Anthropic bloquear o acesso internacional por medo de soberania de risco nacional de dados, né? Então, tudo isso para dizer o quê? Olha, se a empresa está dependendo 100% de infraestrutura americana, eu acho que hoje é um risco, né? Então, quando eu fui na China, eu vi um play muito importante do pessoal da Huawei, né, disponibilizando também infraestrutura aqui brasileira. Parece até um pouco mais barata, e me parece algo como uma redundância, né? Acho que IA vai ficar em tema pelos próximos 5 anos, 10 anos. A gente entrou num super ciclo, né? Sem dúvida. Acho que os conselhos têm que cada vez mais se letrar, né, sobre isso, acompanhar essas mudanças e se perguntar, né, que tipo de risco minha organização está correndo utilizando essas ferramentas de IA. Eu vou dar um exemplo aqui de nuvem, mas também a gente pode entrar no tópico de cibersegurança, muita gente assinando plataformas fazendo vibe coding, né, tentando criar seus próprios aplicativos, suas próprias ferramentas para melhorar a produtividade da empresa, mas que às vezes essa própria atividade de vibe coding, né, ela traz riscos, porque às vezes a IA ela lê de repositórios não confiáveis. Perfeito. Então, que tipo de monitoramento está sendo feito de todo esse tipo de infraestrutura, né, e como é que os conselheiros podem ali tá olhando para isso, né? E não só IA, mas como você bem colocou, né? A pauta de geopolítica também tem sido negligenciada nos conselhos, né? A gente viu um pouco desses dados na pesquisa, e é um ponto relevante, né? Para a gente olhar até mesmo o mercado internacional, né? Acredito que os conselheiros têm mais do que nunca que se especializar nisso, né? A gente sabe que é uma dificuldade talvez um pouco maior, o pessoal que vem lá da geração Y, né? Enfim, mas paciência. Tem que ter um tipo de atualização, né? Acho que os conselhos cada vez mais vão ter vão rejuvenescer, vamos dizer assim, né? Porque, queira ou não queira, gerações mais novas já nasceram mais em contato com IA, com o mundo digital, e tava tendo uma conversa interessante com o pessoal da Goldman Sachs semana passada, e eles comentando que a geração mais nova ela é mais rápida para se adequar a esse novo paradigma, né? Teve uma discussão muito grande se as empresas deveriam não contratar mais júniors, porque a IA estava dominando, né? Você não precisava mais do trabalho de um júnior, porque a IA já fazia o trabalho do júnior, então o que você precisava é de um sênior, né? Com a ajuda de ferramenta de IA, né? Mas aí eu também escutei um outro contraponto, que a gente também precisa de júnior, porque essas são as pessoas que estão mais preparadas para se adaptar nesse mundo que está crescendo, né? Para serem desenvolvidas também, né? Senão a gente acaba não tendo depois pessoas desenvolvidas, né? Claro, exato. Não dando espaço para isso. Hoje a gente está na idade da IA generativa, né? Eu acredito que nos próximos 5 anos a gente vai entrar na era do que se chama de Physical AI, que é a era dos robôs, né? Perfeito. Isso vai gerar mais uma camada de discussão, mais uma camada de discussão de emprego, mais uma camada de discussão de segurança. Assim, é uma pauta que vai estar aí pela próxima década, sem nenhuma dúvida. Certeza. E no âmbito dos conselhos também vai ser um grande desafio, né? Acho que trazer um dado interessante aqui pra gente, né? Na pesquisa foi revelado que apenas os 37% dos conselheiros se sentiam, né, tinham expertise nessa área. Estava fazendo uma pesquisa e das empresas do S&P 500, né, as 500 empresas maiores americanas,
a parcela de conselheiros com expertise específica em IA declarada é de apenas 2,7%. Uau. E apenas 23% dos executivos consideram que seu board está fluente em IA, né? Então, assim, ainda que seja vamos dizer assim, um alarde para a realidade brasileira, outros países, inclusive os Estados Unidos, também estão passando por esse processo de atualização, né? Claro, é tudo muito novo, né? Então, a tecnologia, ela é rápida, evolui muito rapidamente e a gente precisa correr atrás, né? Mas, enfim, acho que a gente viu uma pauta crescente, né? Outro dado aqui que eu também trouxe, que no próprio S&P 500, a quantidade de conselheiros que tinham uma expertise mais genérica em tecnologia, né? Não focado exatamente em IA, que foi mais assim de 2002 para cá, né? Ela saltou de 20% dos conselheiros em 2021 para 51% em 2025. Né? Então, acho que mostra que não só IA, mas o tema de tecnologia está em alta e está impactando bastante as organizações. Sem dúvidas, excelente. E para esse olhar de tecnologia e IA, você acha que a gente está arrumando para ter um membro digital nos conselhos? Acho que sem dúvida sim, né? Algumas companhias de investimento, né, de private equity fora do Brasil já estão usando dados de investimento do passado, né, e todas as decisões que o próprio conselho, o próprio comitê de investimento utilizou, né, para treinar uma IA para assumir como um membro suplente ou até efetivo desse comitê. Né? Eu acho que aqui no Brasil a gente ainda está longe disso, né? Mas eu acho que as organizações que querem ficar aí on top of the market, né? Elas têm que usar uma coletânea de dados aí que já foram, enfim, utilizados aí pela empresa do passado, né? Utilizar isso para fazer um treinamento, né? E usar isso talvez até como um input, né? Não sei se daria hoje para a gente ter, vamos dizer, uma figura ali virtual já, né? O robozinho, o IA lá dando a opinião e essa opinião valendo como um voto do conselho, né? Mas eu acho que o board em si pode escutar isso como uma ferramenta de decisão, né? Porque, enfim, se a IA for treinada com isso, você vai ter muito mais... Claro. Dados ali, suporte à decisão do que provavelmente várias das pessoas que estão no próprio conselho. Não necessariamente como um membro votante, talvez, mas sem dúvidas como embasamento ali para as tomadas de decisões. Né? Isso. Sem dúvida. Excelente. Bom, mudando aqui, né, um pouco o tema, a pesquisa ela foi destacada numa matéria do Estadão e ali nessa matéria o destaque acabou se dando mais para a questão da remuneração. Né? Você teve acesso aos dados, obviamente, aqui. O que mais te chamou a atenção nesse tema da remuneração dos conselhos hoje? Olha, Thaís, acho que a gente teve... uma questão que talvez esteja levando ao overboarding, claro que, enfim, quando você discute remuneração, o que é uma remuneração adequada, o que é alta, o que é baixa, sempre depende, enfim, do custo de oportunidade de cada pessoa, né? Mas a gente teve ali uma média relativamente alta, né? Talvez ali de vários executivos tendo mais de 2, 3, 4, enfim, atuações, né, em conselhos, né? E eu acredito que a boa parte disso é porque a pessoa toma vários conselhos para ir complementando a renda, né? Ou seja, você não pode ter só apenas uma função de conselho para um executivo de alto escalão e para uma pessoa muito experiente que já deixou a vida executiva que agora está só na parte de conselheiro, não é uma remuneração atrativa. Então as pessoas acabam acumulando cargos, né, para suplantar ali, né, suplementar a remuneração. A gente viu também que 84% dos respondentes atuam em pelo menos mais 2 atividades paralelas, o que é bastante, né? E só 16% hoje são conselheiros dedicados exclusivamente a conselhos, né? Então esse é um dado bastante relevante quando a gente fala de overboarding, né, André? Claro, eu acho que isso está relacionado principalmente talvez a questão da remuneração, né? Perfeito. Os dados da pesquisa ali mostraram que quase metade, né, 52% recebem ali até 120 mil reais por ano, né, no conselho. E aí eu estava olhando uma pesquisa feita pela Spencer Stuart, né, lá nos Estados Unidos, no S&P 500, e eles documentaram aqui que a média
de um conselheiro lá gira em $300 mil por ano. Perfeito. O que, Exato. multiplicado aí por 5, vai dar aí mais ou menos R$1,5 milhão de reais, né? Então é só quase 15 vezes mais do que a média brasileira, né? Uma diferença pequena apenas. Tá certo que a gente tem que considerar também que aqui a gente está falando na pesquisa de conselhos consultivos, conselhos de administração, né? E aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem muito menos empresas aí de capital aberto. Claro. Que lá fora. Então tem esse ponto também que a gente está numa jornada aí, né, de amadurecimento da nossa governança. Sem dúvida. Mas eu acho que tem um outro ponto também interessante, Thaís, que assim, na Europa e nos Estados Unidos, né, já tem boas práticas de governança que indicam que o conselheiro não pode estar em mais do que 4, às vezes 5, né, conselhos ao mesmo tempo, né, justamente para evitar essa prática de overboarding e garantir ali pelo menos uma dedicação né, do conselheiro para cada organização ali que ele atua. Né? E aqui no Brasil, em 2025, o IBGC, né, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, tentou lá fazer um movimento junto com a B3, colocar, vamos dizer assim, um limite nesse número, né, e infelizmente não foi para frente, né, pelas próprias companhias. Não sei se a gente vai, enfim, no futuro tão próximo mudar essa realidade, mas acho que a gente tem que prestar atenção um pouco nesse movimento, né, nessa jornada de evolução da governança brasileira. Claro. E a questão da remuneração mais baixa, digamos assim, ela acaba normalmente impactando num ponto crucial dos conselheiros, no caso, que seria a independência, né? Como você enxerga esse ponto da independência? Acho que é algo que chocou muito também, né, na pesquisa, é que acho que 96% dos conselheiros entraram no cargo, né, por meio de indicação via network, ou seja, você conhece alguém, enfim, da família controladora da empresa, enfim, etc. E isso é um risco muito grande porque você, a empresa acaba trazendo pessoas que tendem a concordar ou ter visões parecidas, né, semelhantes à empresa. E isso acaba sendo ruim para o processo de tomada de decisão, né? Porque justamente no conselho você quer ter pessoas que tenham visões complementares, né? Claro. Entende-se que a diferença, né, quando somada, é bem maior do que pessoas que pensam exatamente do mesmo jeito, né? Exato. Essa pluralidade de visões, ela é extremamente relevante dentro do conselho, né? Exato. Então, assim, e um pouco dessa falta de profissionalização, né, do pessoal ao recrutar um conselheiro, né? Lá nos Estados Unidos isso já é um pouco diferente, né? Mais de 60% dos conselheiros vão para essas empresas grandes via headhunter, o processo de um processo seletivo, né, mais formal. Exato. Enquanto aqui no Brasil a gente viu na pesquisa que quase nenhum conselheiro acaba ingressando nos conselhos via headhunter, né? Então realmente a gente tem um gap aí importante. Nesse sentido. Sem dúvida. Acho que um outro ponto é que poucas empresas fazem avaliação formal, né, tanto do board, do conselho como um todo, mas também individualmente dos conselheiros, né? Eu acho que é uma pauta bastante interessante que já me ocorre de algumas organizações de estarem gravando todas as reuniões de conselho e não só gravando para fins, enfim, fiduciários de compliance, etc., mas também para fazer uma análise do discurso. Perfeito. Desse conselho, né? Ou seja, às vezes você tem alguns membros do conselho que falam muito e dizem pouco, e vice-versa. Um pouco dali do que a gente até estudou um pouco na pesquisa como o share of voice. Né? Exato. E salvo engano que as mulheres, né, tinham essa impressão que homens falavam muito e, enfim, é verdade, no recorte, né, discutia-se pouco. Né? Já está tendo um movimento aí de algumas empresas, né, internacionais que estão fazendo essa análise por meio de IA, né, até para tanto avaliar o board, mas também como para dar um direcionamento, né, para esses conselheiros. Claro, e essa avaliação, né, da efetividade dos conselhos e dos conselheiros, ela acaba sendo muito relevante para a gente poder mapear matriz de competência se está adequada, se os conselheiros que estão ali de fato aportam valor para a estratégia do negócio, né, para o momento da companhia. Então, enfim, se você vai passar por um M&A e não tem ninguém ali com a expertise de M&A no conselho, não faz sentido, né? A avaliação ela vem muito para isso, para analisar
dinâmica, o share of voice, o quanto a gente tem as competências necessárias ali, né, na mesa daquele colegiado, o quanto seria importante talvez criar um comitê de assessoramento, né? A gente viu ali nos comitês que, por exemplo, um tema extremamente relevante como esse não está mais tão nas pautas de comitês como antes estava, né? Enfim, então, por outro lado, a gente vê cultura e pessoas ganhando mais protagonismo dentre os comitês, o que é bacana, né? Porque a gente vê que pessoas começam a ser enxergadas ali como um tema estratégico para as companhias, né? Então esse é um ponto positivo, mas eu acho que, sem dúvidas, a avaliação da efetividade, ela traz um olhar mais profundo daquele colegiado e, obviamente, né, de como aquele colegiado pode gerar ainda mais valor para a organização, quanto tem se mapeado os riscos devidamente, por aí vai, né? E se existe excesso de consenso, como a gente falou, é um risco também, né? Com Então certeza. isso tudo acaba sendo mapeado naturalmente nas avaliações, né? Com certeza, e é interessante que a gente vê que as mulheres, né, no conselho, elas têm mais expertise nessa pauta de riscos, cultura, inovação, Verdade. Né? Enquanto o perfil masculino tem mais expertise na parte de finanças, M&A, growth, né, turnaround e tal, né? O que é um pouco, às vezes, até contraditório, porque você tem ali 42% das mulheres que entraram em até 2 anos Sim. no conselho, né, enquanto na pesquisa toda você tem ali 28% mais ou menos, né, são mulheres, né? Mas então, se você pensar que as mulheres estão mais atuantes nessa parte de risco, de inovação, né, de cultura, Sim. E as organizações precisam muito disso, tem um desbalanceamento, né, natural que está ocorrendo nesses conselhos. E a gente vê na pesquisa que realmente a jornada da paridade, ela está em evolução e é uma questão mais recente, né? Porque a gente pega ali a questão geracional e a gente encontra mais mulheres na geração X, 34%. Quando a gente olha para tempo de experiência, a gente tem quase 50% das mulheres entrantes ali com até 2 anos de experiência. E quando a gente olha para as mulheres com mais tempo ali, mais de 10 anos de experiência, esse número cai drasticamente, né? Então, realmente, estamos numa jornada. E, André, para a gente seguir, o que mais te chamou a atenção na pesquisa? Qual outro insight foi relevante? Acho que uma outra pauta aqui, né, que chamou bastante atenção, foi quando a gente perguntou ali para as expertises da importância do conselheiro, né, e riscos e compliance estava ali em 4º lugar, né, mas o interessante é que quando a gente olha essa amostra, né, 54% declararam nenhum ou muito baixo conhecimento nesse tópico. O que é também uma contradição, né? Você tem 4º lugar de importância e pouca gente, né, com conhecimento ali sobre o assunto. E talvez um dado até mais interessante é que a figura do Governance Officer, né, não existe em 57% das empresas, né? O que é, vamos lá, alarmante, né? Uma bomba relógio aí para a governança. Sem dúvidas, porque se a gente olha ali para o papel do Governance Officer, realmente ser o pivô entre conselho, entre os comitês, a gestão, olhar para a governança, alguma expertise jurídica, né, chegar que seja na área do jurídico, mas trazer pautas relevantes ali para se olhar para riscos compliance interno e tudo mais, é preocupante não termos essa figura profissional do Governance Officer, né? O que a gente acaba vendo mais realmente nos conselhos hoje é uma figura de um secretariado puro e simples para atas, agendas, e o papel do Governance Officer ele acaba indo muito além do que atas e reuniões, agendamentos e por aí vai, né? Sem dúvida, sem dúvida. Um outro ponto que a gente viu também na pesquisa é que a pauta de estratégia, apesar dela estar no topo, a gente ainda vê que existe espaço para se falar mais do planejamento estratégico, do foco, e a gente acaba, quando faz a avaliação da efetividade dos conselhos, notando uma certa discrepância entre as visões dos conselheiros com relação ao foco estratégico. É muito comum que isso aconteça, enquanto a estratégia deveria ser o foco principal e o norte da companhia, né? Se você tivesse que deixar uma recomendação prática para conselheiros ou para empresas, a partir dessa pesquisa hoje, qual seria, André?
Vamos lá, acho que vou deixar algumas. Tá bom. Acho que o primeiro ponto aí, em repensar seriamente como é que está sendo feito o recrutamento de conselheiros na empresa. Né? Causa menos tensão na empresa quando você já conhece, enfim, a pessoa tem uma boa formação, então você consegue justificar ali, enfim, que você está precisando da complementariedade de experiência com base no perfil da pessoa, né? Mas é sempre bom você ter pessoas de perfis diferentes e pessoas que você não necessariamente tem alguma experiência prévia com ela de vida, né? Porque isso vai facilitar também a prosperidade do seu negócio. Né? As pessoas têm que ter experiências diferentes. Acho que seria o mais interessante fazer um tipo de profissionalização, né, desse conselho, procurar consultorias estratégicas, headhunters, para ajudar nesse processo. Acho que essa é a primeira recomendação. Né? A governança da sua empresa tende a melhorar muito, né, fazendo isso. Né? Um segundo ponto, né, eu acho que todo conselho, né, deveria ter uma avaliação, né? Então, se o seu conselho hoje ainda não teve nenhuma avaliação, dou aqui a sugestão que você faça a avaliação tanto do conselho quanto dos conselheiros. Perfeito, né? E acho que uma terceira pauta aí, né, até conectado com a questão de IA que a gente discutiu aí no começo do episódio, né, é falando sobre quais são os riscos da sua organização corre hoje, né, com dependência de IA, né? Dependência de cloud, de modelos. Mapeie esses riscos, né? Se você depende hoje só de empresas americanas, né? Enfim, mapeie isso. Se esse for o caso, considere que talvez pode ser um dia que você esteja out of business, não esteja em pleno funcionamento por alguma questão geopolítica, né? Então avalie a necessidade de uma redundância, né? Certo. E acho que isso é muito importante, né, no contexto da empresa, Thaís. Perfeito. E qual seria seu primeiro movimento se você liderasse um conselho amanhã? Acho que a primeira coisa que eu ia fazer, sem dúvida, era fazer a avaliação formal do conselho, né? Descobrir ali se o conselho estava agregando ou não, se a gente tinha algum tipo de adição para fazer no conselho, ou até algum tipo de feedback para os próprios conselheiros, né? Para se prepararem um pouco melhor para a pauta. Valeria também o conhecimento técnico dessas pessoas em tecnologia, né? Principalmente. Né? Muito conectado com o que a gente está vindo hoje, e só reforçar aqui que a gente está vivendo um super ciclo e vai ser uma geração completamente diferente. Né? Eu acho que se a gente pudesse passar um paralelo, né? Se a gente voltasse aí uns 24 anos, né, lá para 2002, né, quando teve crises de empresas, enfim, de fraude, caso Enron, WorldCom, passou-se a enfim, entrar em vigor uma lei chamada SOX, né, a Sarbanes-Oxley, né, que aumentou o grau, né, de compromisso com governança das empresas. Eu acho que a gente está vivendo aí um paralelo a isso, agora com essa questão de tecnologia e IA, né? André, muito obrigada mais uma vez pela troca, pela generosidade do teu tempo, por ter analisado os nossos dados da pesquisa aqui, os dados brutos, e trazido pra gente os teus insights. Foi muito rico. Muito obrigado, Thaís. Eu que agradeço aí o convite. Estou sempre aí à disposição, e ao público espero que tenha sido útil. Sem dúvidas. Obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até aqui, e nos vemos no próximo Exec Talks. Apenas lembrando que você consegue baixar o diagnóstico completo da nossa pesquisa. Tchau, tchau.